De volta com o Central 98 nesta manhã de segunda-feira. Segundou, a gente está aqui começando mais uma semana, trazendo muita informação, muita notícia. A sua participação, João Henrique do Vale dançando. Ô, João, que gosta dessa trilha, animação, viu? Essa trilha é boa demais. Parece de surf, né? Já falei isso. Não, pronto, começa não. E já que a gente está com essa trilha animada, vamos trazer notícia boa aqui, novas tecnologias, novas iniciativas. A gente sempre fala aí quantas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, no Brasil, nos estados, né? A gente sabe que a gente trabalha com um número aí que é uma amostra, não tem condições de testar todo mundo. E aí, a gente sabe que para ter essa resposta são necessárias aí a gente tem dois obstáculos, né? Duas barreiras, que são a falta de testes no planeta e a disposição dos governos aí para divulgar os dados. E aí, para essa parte do problema, pesquisadores de blockchain, a tecnologia por trás de aplicações como a Bitcoin, por exemplo, acreditam ter uma alternativa. Olha só que legal. Desde o fim de março, o questionário online iReport Covid-19, que seria aí Eu Notifico os Casos de Covid-19, coleta dados de voluntários de todo o planeta sobre a pandemia. Então, eles fazem algumas perguntas e montam um banco de dados para ajudar nesse enfrentamento. E para falar para a gente um pouco mais sobre essa iniciativa, sobre como que isso é possível, a gente está aí na ponta da linha com o diretor da Buybank, Theo Lamonier. Bom dia, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Estou bem satisfeito de estar aqui hoje para falar como que a blockchain impacta na saúde, porque, mais uma vez, mostrando para o espectador da 98 que a nova economia não está aqui para revolucionar só o acesso do mercado financeiro, mas ela vai trazer impactos positivos na vida das pessoas em todos os setores. Quando a gente fala sobre isso, a gente fica até surpreso, né? A gente fala, como é que essa tecnologia, então, vai usar isso para ajudar nesse enfrentamento? A gente tem muito essa mania de separar as coisas, né? Não, a gente está falando de economia é uma coisa, a gente está falando de saúde é outra. Mas, então, essa ferramenta aí, uma nova forma para ajudar mesmo, né, Theo? Notícia boa, né? Assim, Carol, João e Paulo, a blockchain ela é um sistema que promove a disrupção da confiança. Você não precisa confiar mais na informação de agentes centralizados. Hoje a gente sabe, por exemplo, que do problema do coronavírus, a gente tem a questão que os governos subnotificam, omitem informações para uso político. Quando eu uso a blockchain, Theo, por exemplo, eu pego algo parecido com o meu certificado digital, coloco as minhas informações numa rede muito segura, numa rede imutável, num registro permanente, permitindo que assim os cientistas possam trabalhar os dados e as informações de uma maneira segura, coesa, e a partir daí desenvolver medidas para poder atacar o problema sem que haja nesse meio tempo um interesse político. Como é que fica essa questão, né, Theo? A gente faz esse formulário, por exemplo, a gente reporta isso e isso cria-se um banco de dados. Isso é feito de maneira regional, de maneira mundial? Como é que está esse desenvolvimento, esse uso dessa ferramenta? A blockchain ela é uma ferramenta mundial e ela não tem limites. O único limite da internet, da blockchain, é você ter acesso a um dispositivo conectado na internet. A partir do seu celular, do seu computador, do seu tablet, você consegue inserir de qualquer ponto do mundo uma informação segura, uma informação coesa que poderá ser comparada e usada pelos cientistas para elaborar melhores políticas de combate ao coronavírus. Vejam vocês, por exemplo, que se a gente estivesse utilizando a blockchain desde o começo para combater o coronavírus lá na China, se aquele médico que foi o primeiro a alertar o mundo não tivesse sido silenciado pelo governo chinês, colocado na blockchain essa informação não teria como ter sido apagada, não teria como ter sido omitida, e hoje talvez a gente não tivesse nessa situação do mundo, o mundo já tivesse se preparado e contido essa praga que está aí nos assolando nos últimos 6 meses. Theo, uma preocupação hoje em dia com as informações é que eu posso ir a uma rede para alimentar de informações e não ser eu mesmo. Eu posso ser um robô fazendo isso. E isso está cada vez mais indecente, mais imoral, a utilização dessa forma falsa de dar informações e prestar informações. Como é que a blockchain se protege disso? Perfeito, Paulo. Esse é um ponto que é muito interessante, até fazendo um paralelo com a história do Bitcoin, que o povo, o Bitcoin é anônimo, é usado por crime. Não. A blockchain ela traz o contrário, ela traz a transparência e a segurança do usuário, porque a blockchain trabalha com o conceito de chave privada. É igual aquele certificado digital, que agora está até na época de declarar o imposto de renda, é o mesmo tipo de certificado. Ele prova que só o Theo tem aquele certificado e só o Theo pode ter inserido aquela informação. Então a gente não tem mais esse problema de fake news, de robô, essa chateação, essa babaquice que está na internet, de você ter mesmo informação replicada por 1000 agentes que não são de confiança. Uma vez que a informação é inserida na blockchain,
você sabe, assim, de uma maneira indelével, de uma maneira muito segura que foi aquele usuário que colocou aquela informação ou aquele paciente. Você é dono do seu próprio banco de dados, das suas informações e torna-se responsável por aquilo. Theo, e a gente já tem um número de pessoas que já fizeram esse cadastro e como esses dados já estão sendo utilizados? Empresas, laboratórios estão usando esses dados? Como é que a gente pode falar disso? Assim, a informação ela ainda é muito nova, essa é uma iniciativa que começou agora, a gente ainda não tem como repercutir porque é muito pequeno, né? Começou a ser divulgado. Agora é importante esse papel que a 98 está exercendo aqui, de poder mostrar que isso está acontecendo. Com certeza a gente precisa, todo dado, ele precisa de uma amostra relevante de pessoas para serem, assim, alimentando aquilo ali para tornar-se uma informação de confiança, mas ainda está muito no comecinho, João, a gente ainda não tem um número de pessoas relevante a ponto de poder trabalhar com essa informação. Assim, até fazendo um paralelo, desculpa. Pode falar, desculpa, eu que peço desculpa. O PIC é o gestor do Bybank, o Luiz Felipe, inclusive, ele já desenvolveu um sistema em blockchain que ele tinha mais ou menos a mesma proposta, que era para resolver o problema dos prontuários médicos, que é mais ou menos isso que está acontecendo. Você, João, é dono do seu prontuário médico e qualquer consulta que você faz, você, João, autoriza seu médico por meio daquele seu certificado a inserir aquelas informações da sua consulta. E uma vez que isso está num registro centralizado, descentralizado, imutável e de confiança, em qualquer outro médico que acessar, ele vai ter certeza daquela informação. Então, isso aí é só para dar um exemplo de uma vez que se tem esse banco de dados, uma quantidade relevante de dados, como é que os cientistas vão poder trabalhar. Minha dúvida era realmente essa, porque quando você fala assim, Theo, a gente coloca a informação ali, você é a pessoa, você tem ali um registro, né? E você é responsável por aquilo que você coloca. E aí você cria um banco de dados. E aí a própria ferramenta vai liberar isso aí para quem é estrategista no combate ao coronavírus, por exemplo, né? Para autoridades, para o governo, porque senão você expõe também o dado de outras pessoas, né? Eu acredito que não é qualquer pessoa que vai poder entrar lá e ver o que o João Henrique do Vale preencheu e colocou sobre informações ali, que são informações pessoais. Perfeito, Carol. A blockchain ela também consegue, dessa maneira, preservar a privacidade, seja do João Henrique, da Carol, do Theo ou do Paulo. Você, no momento que insere aquela informação, você pode determinar quais pessoas podem consultar aquela informação e em quais situações. Você pode optar também por simplesmente estou inserindo a informação. O sistema tem como verificar que eu sou um agente válido, um usuário válido, mas proteja a minha privacidade. Estou fornecendo aqui só para fins de um banco de dados coletivo, ninguém precisa saber que sou eu especificamente. A blockchain ela tem que dar todas essas permissões. Você, com a chave privada, controla como e de que forma será feito o acesso àquela sua informação. Então a gente está falando aí realmente de uma ferramenta para o futuro, né? Começando aí no início, a gente divulgando realmente, acho que novidade para muita gente, mas algo que a gente poderia ter usado no início, não usamos, mas que ainda serve se a gente começar a usar agora, né, Theo? Exatamente, Carol. Ela é uma tecnologia que já existe há 12 anos. Na sexta-feira, inclusive, a gente vai fazer uma ação em 98 para poder divulgar um pouco, que é o Bitcoin Pizza Day, um dia que há 10 anos atrás uma pessoa comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. A gente está falando de hoje com um valor que seria equivalente a mais de 9 bilhões de dólares. Mas o mais interessante é que assim, a nossa playlist Economia do Bem, que está sendo replicada aí na 98, vai trazer muito conteúdo interessante sobre isso. As pessoas têm que começar a se informar. A Economia do Bem é justamente isso, mostrar que alguns benefícios do mercado financeiro podem ser transportados para o setor da saúde, para o setor dos transportes, tudo no sentido de gerar benefício, de gerar confiança, de gerar descentralização, para tentar que diminua um pouco dessas ingerências e vontades políticas loucas, né? Porque a gente vê estudo científico, a gente vê os médicos se sacrificando, enfermeiros e político tentando usar o coronavírus aí em benefício pessoal para esse ou para aquele motivo, reeleição, sei lá mais o que é possível que seja feito. A tecnologia está aí para evitar. E o conhecimento é fundamental para tudo isso. Eu sempre imagino que entender, conhecer é doloroso, porque nos obriga a conhecer cada vez mais e melhor. E quando a gente tem ferramentas que nos dão a certeza de que nós podemos conhecer mais, informar melhor, a gente tem que optar por elas, porque senão é isso que o Theo falou aqui agora. Nós não nos informamos bem, informamos muito mal sobre o que somos e o que queremos, e depois somos escravos ou escravizados por pessoas que ficam aí fazendo joguetes políticos, ideológicos, intencionais. Esse é que é o grande problema.
Paulo, e assim, vou até usar uma frase bíblica aqui para endossar o que você falou, que é assim: conhecerás a verdade vos libertará. E a ciência é a busca pela verdade, para tentar melhorar a vida das pessoas. A ciência é esse farol de luz e de esperança para tentar com que... Agora já aconteceu o problema, mas vamos tentar tratar ele da melhor maneira, vamos remediar, vamos prevenir que não aconteça no futuro. E com certeza o conhecimento é que tem a função de exercer isso tudo, e as tecnologias estão sendo aí colocadas na vida das pessoas para poder melhorar, enfim, tudo que a gente passa para que todo mundo prospere de uma maneira mais justa e eficiente. E a gente falando sobre essa tecnologia aí, que pode ser usada no enfrentamento à pandemia de Covid-19, mas pode ser usada em inúmeras outras situações e realidades também, né? Sim, Carol, dando um outro exemplo também de uma aplicação desenvolvida por Luiz do Buybank, ele desenvolveu um registro de fotos de satélite da Amazônia em blockchain para que você mapeasse o desmatamento. Porque como aquela informação está inserida na blockchain, ela é imutável, você podia comparar a foto da data X com a data Y. Se fosse, se diminuiu a quantidade de área verde, aumentou a área desmatada, você pode afirmar com certeza que ali que você teve um problema ambiental ocorrendo por conta do desmatamento. Mas, enfim, a tecnologia está sendo a tecnologia blockchain aplicada na área de saúde, a gente começou a ver aí, já tem a tecnologia blockchain aplicada na área de preservação ambiental, e ela se estende por N outras possibilidades, que inclusive a gente vai tratar lá na playlist Economia do Bem, acompanhando aí, pessoal, é só acessar 98live.com.br, clica lá em programas, tem lá a Economia do Bem, vai poder se manter informado sobre esse assunto. Aí a gente conversando com o Theo Lamounier, diretor do Buybank, falando pra gente sobre essa nova economia, como é que ela vai além do mercado financeiro, sobre a tecnologia do blockchain, deixando a dica aí para você também buscar mais informações, sempre muita informação interessante. Theo, muito obrigada pela sua participação, por esse tempinho aqui para contar pra gente essa novidade, trazer essas boas notícias aí, novas ferramentas, né, novas iniciativas pra gente combater essa pandemia de coronavírus e pra gente levar pra vida também. Carol, eu que agradeço a participação, só vou aproveitar para mandar um abraço para o Léo e para o Valtinho, o Valtinho é amigo do meu pai há mais de 30 anos, é praticamente meu tio, e eles ficam o dia inteiro com o radinho ligado na 98, toda vez que eu apareço aqui na 98, ele corre para ligar para os meus pais para dar notícia, então fica um abraço aí para ele, e fiquei muito satisfeito de poder estar falando aqui de nova economia, como que ela afeta na saúde e na vida das pessoas de uma maneira mais tangível. Muito obrigado. A gente agradece, Central 98 sempre de portas abertas, ótimo dia para você. Abraço, gente. Até mais.